do amor. Falar em lei, artigos e códigos, nesse momento é maçante. No momento de celebração, o amor perene e constante. Mas a lei dos homens nos impõe, meus queridos, a observância da norma. Então, os convido à poesia, que talvez seja a mais linda forma. Nessa campina de poetas, os versos saem tão lindo e tenho ainda a inspiração do padrinho Zé Laurentino. Os santos Pedro e João, que também são donos de leis, vêm aqui junto de mim, rogando por graças para vocês. Peço licença ao noivo para exercer o meu mistério, falando do artigo 1566, antes de entregar-lhe sua mulher. E a noiva eu sugiro cautela, porque caberá quase sempre a ela zelar pelo que o bom casamento é. Fidelidade recíproca é o primeiro dever que se impõe, mas eu penso que a lealdade a ela se sobrepõe, porque devemos, mais do que fiéis, ser leais àquele que a nossa alma compõe. O cabra macho de verdade, aquele que toda donzela quer, é aquele que todos os dias conquista a mesma mulher. Seguir o mesmo caminho é uma escolha a fazer. Desviar um olhar diferente quando o outro já sem encantos parecer. Mas asseguro-lhes, meus amados, que não há distração possível que o amor não possa conter. O domicílio conjugal é onde se vive bons momentos. A alegria da união, quando se superam os tormentos, e onde fica um ninho de amor, onde se encontra todo o calor, quando se precisa de alento. Com fartura ou na pindaíba, numa esteira, na rede ou no chão, o que importa é buscar a saída e trancar a porta da casa com a chave do coração. Amparar, cuidar e servir, nisso consiste a mútua assistência, não por obrigação, muito menos por carência, mas porque quando se ama, mesmo o maior dos sacrifícios nunca é uma penitência. Cuidar do corpo e da mente, tratar o outro com zelo, é dar um cheiro no cangote, é passar a mão no cabelo, é dizer que vai dar tudo certo na hora do pesadelo. É chamar uma parte de dança, é acariciar com carinho, é nunca se fazer ausente, deixando o outro sozinho. E quando esse amor crescer tanto, que já não couber só os dois, aí virá um rebento, para alguns já vieram, né? E quem sabe tantos depois, para lhe mostrar que a vida é melhor do que se supôs. Eles bagunçaram a casa, traram despesa e dor de cabeça. Mas nesse mundo ainda não há alegria maior que se conhece. Os filhos são presentes de Deus, para que a alma engrandeça. O dever de guarda, sustento e educação dos filhos, a partir de então surgirá. Mas com sabedoria e prudência, o casal com êxito exercerá, com a certeza de que só aprenderão a fazê-lo quando a hora chegar. E assim será dia após dia e nem verão o tempo passar. Rapidamente eles crescerão e aprenderão a andar. E quando menos esperarem, eles já saberão voar. Respeito e consideração mútuos, a lei também passa a exigir. Mas nem seria necessário se a gente for infantil, porque é gentileza da alma fazer o outro sorrir. Respeitar a vontade do outro e considerar as suas razões é entender que cada um
precisa guardar suas feições e que, apesar de unidos, persistem dois corações. E a direção do casal? A quem? A quem deverá caber? A quem, doutor Estrela? A lei diz que cabe aos dois e que os dois deverão ceder. Assim também é com os filhos, que aos dois têm que obedecer. E sobre a família, Selma, o que é que nós podemos dizer? A do cabra será a da moça, e vice-versa, é o que vai se suceder. E o nó cego do casamento a todos irá prender. O matrimônio nos ensina que o sangue é o menos importante, que a história é quem constrói e que ela é o bastante, e que o amor nos faz famílias, estejamos perto ou distante. Me permitam, amados amigos, conselhos dados gratuitamente, não de quem sabe mais, não sei mais, mas de quem é experiente, de quem conhece o matrimônio, não é Bruno, e há 11 anos o conhece e sente. Quando as dificuldades forem muitas e o eu quiser dar lugar ao nós, resolvam os problemas depressa, com paixão, calor e fogo, debaixo dos seus lições. Quando o inverno chegar e o caminho difícil parecer, lembrem que mais vale seguir em frente as pedras remover, que trilhar um outro caminho e depois se arrepender. A vida é como uma quadrilha sem marcador. Quem aqui já dançou quadrilha? Pois bem, a vida é como uma quadrilha sem marcador, em que cada casal precisa acertar o passo. Quando chegar ao arroxo, precisa encontrar o espaço e ainda improvisar a dança, sem vergonha nem embaraço. Nessa quadrilha tem coisa que não se pode prever, não é assim? Às vezes é a lavantu, outras vezes a narrê. O que importa é que com amor não há demora em resolver. Não esqueçam, sobretudo, meus amados, daquele que criou a vida, que suplanta toda maledicência e apazigua qualquer briga, do Deus Todo-Poderoso, a quem devem pedir guarida. Com a chama que ergue o balão no céu, uma só carne serão os dois. Com o amor de um fogaréu, seguirão unidos hoje, amanhã e depois. Agora chegou a hora da pergunta sacramental, da hora que todos esperam, aquele belo sinal pelo qual um aceita o outro, desde agora até o final. Então, minha gente, meus amados, peço muita atenção, que o momento é importante. Se não quiser se unir, levanta a mão nesse instante. Alguém não quer se unir? Alguém não quer casar? Não? Ó, coisa boa, ninguém levanta a mão. Vou perguntar de uma vez se aceitam o seu parceiro. E se quiserem sair daqui casado, me digam sim bem ligeiro. Eu ainda lhe pergunto. Meus queridos, é de livre e espontânea vontade que persistem no propósito de casar? Eu não escutei, escutou, prefeito? Eu não escutei. Eu acho que é melhor ficar de pé. Fica de pé. São os noivos, a gente fica sentado, né? São os noivos. Eu vou perguntar de novo, porque eu ainda não ouvi. Eu posso passar aqui para frente e dar problema no microfone?